Mulheres que Correm com Lobos, de Clarissa Pinkola Estés, a introdução, tá bom? Vamos falar aqui, primeiro, eu dividi em tópicos, tá? Do que trouxe essa introdução. E o primeiro tópico é o arquétipo da mulher selvagem. O conceito central é o arquétipo ou imagem arquetípica da mulher selvagem, que representa a alma feminina e a origem do feminino. Então, olha só, a mulher selvagem, ela não quer trazer essa mulher que sai quebrando tudo, que sai brigando, que não aceita nada, que está sempre transgredindo. Não é isso. Nós não precisamos disso. A gente apenas precisa trazer para nós, para nossa consciência, para o nosso sentir, essa mulher que é a alma da mulher, né? Aquilo que tem mais de mais sagrado dentro da mulher, que é a sua própria alma, né? E a origem desse feminino. Ou seja, que origem é essa? É o que traz esse feminino? Quem é a mulher, né? O que é a mulher? O que a gente pode dizer sobre uma figura feminina? A gente pode até olhar aqui nesse slide, a gente vê uma mulher, um lobo, e a gente vê a delicadeza em volta dessa figura, em torno dessa figura, né? A gente consegue observar ela de olhos fechados e sentindo o ambiente, sentindo o lugar, a sensibilidade, o amor, né? O carinho com o qual ela envolve, ela abraça esse lobo, a compreensão do que ela vive, do que a cerca, a compreensão, sabe? É, como ela consegue ser aquela pessoa que cai e levanta, que não desiste. A famosa loba, né? Que vai guiando aqueles que estão com ela, guiando seus filhos, aquela que cuida, que abraça, que fortalece, que traz a reflexão. Essa é a alma da mulher. Esse é o lado feminino. Esse é o lado importante que foi calado, a sua sensibilidade, né? Então, a mulher, ela foi calada por todos os séculos, há muitos séculos. Ela tem sido calada, esse lado dela tem sido minimizado, tem feito com que ela se sinta inferior. A gente acaba trazendo para nós, para a gente, aquela sensação de inferioridade. E quando a gente precisa se sentir superior, é como se a gente precisasse se igualar aos homens. E não, a gente não quer ser igual aos homens. Os homens precisam ser homens e as mulheres precisam ser mulheres. Porque as mulheres são importantes dentro da sociedade. Houve um tempo na vida, na sociedade, na humanidade, né, das civilizações, em que a mulher, a figura da mulher, ela era a mais importante. Ela era muito reconhecida, era mais importante do que tudo. Só que com o passar do tempo, a mulher foi sendo colocada num outro lugar, foi sendo massacrada. Por quê? A mulher é aquele aspecto que vai para dentro, que reflete, que tem aquela sensibilidade com o ambiente, com tudo que a cerca. Agora, a figura masculina, ela é aquela já que vai já de uma forma mais objetiva, né? Que vai lá e faz, que vai para a vida nesse sentido, né? E que a mulher também tem, como eu havia dito. Porque sem isso, como que ela vai ser a mulher que ela precisa ser e agir da forma que ela precisa agir em determinados momentos, uma forma mais objetiva? Como que ela vai fazer isso? E o homem, ele também tem essa mulher, porque como ele só vai sair para a vida? Quem que vai refletir ali? Quem que vai ter a sensibilidade? Quem que vai cuidar? E se ele precisa dessas características de uma forma assim fundamental na vida dele e ele não consegue? Por quê? Porque ele não dá valor para isso. Ele não quer, ele quer negar isso. Então, existem homens que são diferentes. A gente percebe um homem que tem esse outro lado, né? Esse lado mais sensitivo. Então,
esse tipo de homem, ele é um homem diferente. E o que a gente gostaria é que a maioria da sociedade fosse desse jeito, né. Então aqui a mulher selvagem, ela traz esse arquétipo, colocando essa palavra selvagem, porque selvagem é aquilo que é intocável, que é muito natural, que é muito autêntico, sabe, que não foi manipulado ainda, que não foi manchado. Essa é a mulher real, genuína, né. Então por isso mulher selvagem. E essa mulher, ela está dentro de nós. Porque como eu disse ali nas aulas de arquétipos e de inconsciente coletivo, tudo que foi criado pela humanidade, desde o momento em que foi criado, tudo que foi construído pela humanidade, faz parte da gente já. É propriedade nossa já. A gente já nasce com isso, intrínseco ao nosso ser. Então, toda essa origem, essa mulher selvagem, que já esteve mais atuante no mundo, aqui na humanidade, ela também está em nós. A gente só precisa entrar em contato com ela. De que jeito? Não existe receita, né? Não vai existir receita para isso. A receita está dentro de nós, de cada uma de nós. É como eu vou me relacionar com alguém que eu nem conheço. Eu nem conheço direito essa mulher que está dentro de mim. Então, ela vai trazer justamente esse trabalho para que a gente comece a procurar essa mulher selvagem dentro de nós. E para que a gente comece a contagiar as mulheres. Porque quando a gente encontra essa mulher dentro de nós, não tem mais volta. Aí a gente começa a reverberar isso para o mundo. E essa energia, ela é contagiante. Esse é o trabalho nosso, né, nós aqui como mulheres, tá, que estamos aqui nessa sociedade de hoje, que iniciou esse processo de conscientização dessa mulher que a gente tem dentro de nós, de cada uma de nós, tá. E de fazer isso ser reconhecido, ser valorizado, ser validado, primeiramente por nós mesmas, para depois isso acontecer naturalmente por toda a sociedade, né. Quanto tempo vai demorar, a gente não sabe, mas eu acho que o trabalho já está começando, né. Então, o que é a mulher selvagem? Do ponto de vista da psicologia arquetípica, bem como pela tradição das contadoras de histórias, ela é a alma feminina. No entanto, ela é mais do que isso. Ela é a origem do feminino. Ela é tudo o que for instintivo, tanto do mundo visível quanto do oculto. Ela é a base. Cada uma de nós recebe uma célula refulgente que contém todos os instintos e conhecimentos necessários para a nossa vida. Então, a gente pode entender isso de forma lógica quando a gente lembra de tudo que aconteceu na humanidade, quando a gente lembra que a mulher já teve um lugar de muito destaque na humanidade, ela era reconhecida. Isso tudo está dentro de nós. Tudo ali para ser revisitado, para ser redescoberto, né? A nossa intuição. A intuição faz parte do feminino. Quando um homem tem intuição, quem está tendo intuição é o lado feminino dele. É a contraparte feminina que está dentro dele. Porém, esses homens que não aceitam isso, eles perdem a oportunidade, né, de entrar em contato com elementos mais sensíveis, que estão no oculto, não estão só aqui no que a gente pode ver. Está em tudo aquilo que a gente não enxerga. Então, os homens também estão perdendo quando eles negam o próprio feminino neles. Então, vejam só o que nós temos que vencer, o que nós temos que enfrentar, o que as mulheres que vieram antes de nós tiveram que vivenciar, e que lá do jeito delas tiveram que confrontar. Muitas que confrontaram, a gente já sabe o final que elas tiveram.
Então, a gente precisa honrar essas mulheres e nos fortalecer com essas energias das mulheres que um dia estiveram aqui antes de nós, não só da nossa linhagem familiar, mas a nossa linhagem de humanidade, todas as mulheres, não é mesmo? E quando eu falo desses assuntos, eu me sinto até emocionada, sabe? Porque quando a gente para sentir, realmente a gente entra numa energia que é realmente de arrepiar. Parece que tem todas as mulheres aqui agora, nesse momento, falando aqui, sabe? Aqui com a gente. Isso é muito incrível, né? Aí, o próximo, o trecho, também na página 10. Ela é a força da vida, morte e vida. É a incubadora, é a intuição, a vidência, é a que escuta com atenção e tem o coração leal. Ela estimula os humanos a continuarem a ser multilingües, fluentes no linguajar dos sonhos, da paixão, da poesia. Essa é a linguagem multilingües, né? Sonhos, paixão, poesia. Isso é o feminino. O feminino é poesia, não é o masculino. Isso significa que o homem tem menos valor? Não, porque dentro dele também tem uma mulher. Ela sussurra em sonhos noturnos. Ela deixa em seu rastro, no terreno da alma da mulher, um pelo grosseiro e pegadas lamacentas. Esses sinais enchem as mulheres de vontade de encontrá-la, libertá-la e amá-la. Ela sussurra sonhos noturnos. Olha só. A mulher é aquela que está ali, mexendo com as sombras, né? Ele está mexendo com as questões da psique mesmo, porque ela é aquela que compreende, que ouve, que escuta. E quem escuta é aquele que compreende, que traz para dentro. E ela está lá, escondida em algum lugar dentro de cada mulher, esperando ser encontrada, libertada e amada. Ela está lá. Esse é o nosso papel hoje, com cada uma de nós, né? Cada uma consigo própria, porque a gente não vai poder acordar a mulher que está lá na outra. A gente vai poder primeiro acordar a mulher que está em nós. Aqui, nesse segundo ponto, eu trouxe aqui o self instintivo inato, que ela comenta, né? Então, de uma perspectiva junguiana, esse arquétipo é o self instintivo inato, ou seja, esse self é como se fosse a alma, né? A totalidade da psique, o self. E ele é instintivo. O que é o instintivo, né? O arquétipo e o instinto, eles estão intimamente ligados. Então, por isso, esse arquétipo da mulher selvagem, essa mulher genuína que está em nós, ela está muito ligada com os instintos. E os instintos é aquela parte nossa que vai para ação, que sabe o que tem que fazer, já está gravado. Então, essa mulher, ela já sabe como ela tem que fazer. Se a gente precisar entrar em contato com a gente mesmo, no nosso interior, a gente vai encontrar as respostas, a gente vai saber o que tem que fazer. Entrar em contato com essa nossa natureza. Isso vai ser para a gente como se fosse um norte, um guia, uma bússola. Porque esse é um self instintivo, inato, ou seja, a gente já nasce com ele. Não é algo que você cria, que você vai aprender a partir do momento que você nasce. Não, ele já é inato. Uma força poderosa que reside no inconsciente psicóide, né? A psique humana. Uma camada profunda da psique, onde a mente e o instinto se fundem. Chamam de mulher selvagem, porque essas exatas palavras, mulher e selvagem, a batida dos contos de fadas à porta da psique profunda da mulher. Lamar, o tocar a la puerta, significa literalmente tocar um instrumento do nome para abrir uma porta. Significa usar palavras para obter a abertura de uma passagem. Não importa a cultura pela qual a mulher seja influenciada, ela compreende as palavras mulher e selvagem intuitivamente.
Então, aqui ela traz a questão, né, das histórias, dos contos, porque ela está aqui justificando, né, por que ela vai usar os contos? Porque os contos é como se fosse algo que abre portas, né, essas portas do inconsciente. E quando fala em mulher selvagem, isso parece que a gente não entende, parece que a gente não conhece, mas a gente lá no fundo, a gente sabe do que se trata. Então, por isso ela coloca esse título, né, no livro, e por isso ela usa determinados contos, que são justamente palavras, através dessas narrativas, né, que vão abrir essas portas que estão dentro de nós, de situações em que a gente precisa ter insights, acordar, trazer para a consciência, né, ter essa compreensão. Nossa, mas o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo comigo? Nossa, o que eu fiz comigo naquele tempo? Por que eu fiz aquilo? Por que eu agi daquela forma? Por que eu ajo dessa forma? Então, ela vai trazendo esses vários contos diferentes e cada um deles vai abrir uma porta dentro de nós. Bom, esse daqui na página 7. Na realidade, no inconsciente psicóide, uma camada da qual a mulher selvagem emana, a mulher selvagem não tem nome, por ser tão vasta. Então, essa mulher não tem nome, não é um nome específico, ou seja, ela é tão imensa, ela é tão ampla, né, que não dá para colocar em uma única mulher, né? Ela é algo muito maior do que uma única mulher, né? Selvagem não tem nome por ser tão vasta. Contudo, como ela cria todas as facetas importantes da feminilidade, aqui na Terra recebe muitos nomes, que somos todas nós, não só para permitir que se examine a infinidade de aspectos de sua natureza, mas também para que as pessoas se agarrem a ela, como no início da restauração do nosso relacionamento com ela. A mulher selvagem pode se dissolver em fumaça a qualquer instante. Ao lhe darmos um nome, estamos criando para ela um espaço de pensamento e sentimento dentro de nós. Assim, ela virá, e se for valorizada, permanecerá. Então, essa mulher, a gente pode dar o nosso nome para ela, né? Essa mulher que está dentro de nós. Mas essa mulher que está dentro de nós não é só a gente. Não se trata só de nós. Mas se trata dessa energia muito vasta. Essa com quem a gente se liga. Essa vastidão. É como se fosse uma egrégora, vamos dizer assim, tá? Fazendo um parâmetro, né? É como se fosse uma egrégora gigante. E que a gente se liga. E quando a gente se liga, a gente começa a receber toda essa força, a gente começa a receber toda essa informação que não pertence só a uma mulher, pertence a uma vastidão de mulheres que estão vivas hoje e que já estiveram vivas um dia, né? Porque ela diz aqui que cada mulher, cada nome de mulher, né, vai ter determinadas qualidades de mulher. Em uma única mulher, não dá para colocar todas essas qualidades, todas essas capacidades, né? Então, todas as mulheres juntas é como se fosse essa vastidão do que é a mulher selvagem. E quando a gente entra em contato com ela dentro de nós, é como se a gente entrasse em contato com essa egrégora, né? Que ela não fala isso, mas eu estou falando assim de forma didática, né? Para a gente entender essa energia mais ampla que nos influencia e que a gente obtém esses benefícios que nós podemos ter, só nós, como mulheres. Então, quando a gente entra em contato com ela, e se a gente dá o devido valor, a gente dá a devida importância, é como se a gente entrasse naquele espaço sagrado, nós vamos ter ela viva dentro de nós, como se fosse uma chama sagrada que nós estamos bebendo toda a energia, e que é uma energia que não acaba nunca. Agora, ela também pode sumir, se a gente deixar ela ali esquecida e não nos voltarmos para ela. Ela pode sumir, como se fosse uma fumaça, né? Foi isso que eu entendi desse slide. Aí, se vocês entenderam algo diferente, anotem aí para trazerem nos comentários, tá bom? Que ser selvagem, neste contexto, não significa falta de controle. Ela está falando neste contexto, porque o ser selvagem, a gente pensa naquela pessoa que ataca, intransigente, que é grosseira, que sai chutando tudo, que vai, né?
Não é isso que ela está trazendo. Ela está trazendo justamente esse resgate do nosso lado mais sensível, mais instintivo, esse fazer, né? Viver uma vida natural com integridade. A gente ser íntegro, com inteireza, né? De corpo e alma. Parar de fazer as coisas só com a cabeça. Então, a gente vai fazer com a alma, com a integridade inata e limites saudáveis. Ou seja, o caminho do meio. Nem muito lá, nem muito cá. A gente precisa ter os pés no chão. Porque o ser mulher, essa mulher selvagem, ela é muito ligada com a intuição, muito ligada com a sensibilidade, é muito fácil a gente sair também para o excesso. Assim como uma pessoa que só usa a razão, que só fica no mundo mental e só pensa, pensa, pensa o tempo todo. Então, existe um descontrole em tudo isso. Então, nós, como mulheres saudáveis, a gente vai precisar perceber quais são esses limites. O que é esse caminho do meio, né? E isso é a consciência. É conforme a gente vai vivendo essa mulher saudável e selvagem, trazendo ela para a nossa consciência e para a nossa vida, e vivendo isso, a gente vai percebendo até onde a gente pode ir, que é saudável, que vai nos manter aqui consciente e com tranquilidade, com leveza, sabe? Sem excessos. Portanto, o termo selvagem, neste contexto, não é usado em seu atual sentido pejorativo, de algo fora do controle, mas em seu sentido original, de viver uma vida natural, uma vida em que a criatura tem uma integridade inata e limites saudáveis. Essas palavras, mulher selvagem e selvagem, fazem com que as mulheres se lembrem de quem são e do que representam. Elas criam uma imagem para descrever a força que sustenta todas as fêmeas. Elas encarnam uma força sem a qual as mulheres não podem viver. Então, na verdade, aqui a gente está vivendo sem a nossa força, numa total conexão com a gente. Tá. Então, a pergunta é: eu estou sendo a mulher que eu vim para ser hoje? Eu estou usando toda essa força dessa mulher selvagem que, na verdade, está comigo, né? Aqui a autora diz que nós estamos com essa mulher selvagem. Nós nascemos com ela. Ela faz parte de um arquétipo, né? Então, a gente já entra com essa mulher selvagem na vida, porque todas as fêmeas têm essa força. Então, eu entendo que todas as fêmeas, não só mulheres humanas, mas se a gente for ver os animais, a gente percebe que essas fêmeas animais, né? Elas também têm um cuidado com seus filhotes, elas são mães, elas também cuidam. A gente pode perceber alguns aspectos que tem tudo a ver também com a gente. Então, isso faz parte da mulher. Nós estamos com toda essa mulher dentro de nós? Em que aspectos a gente não está com essa mulher dentro de nós, a todo vapor? Será que ela está um pouco adormecida? Ou em que estágio está essa mulher selvagem dentro de nós? Então, essa pergunta eu faço para vocês e para vocês refletirem, tá? E aí depois a gente pode comentar, quem quiser comentar, ou também se não quiser, não tem problema, tá bom? Mas respondam para vocês mesmos, que é como se fosse uma autoconscientização.